Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Olha, eu estou muito disposto porque eu dormi bem essa noite. Quero dizer uma coisa para vocês. Todas as lições da lição interativa, elas ficam gravadas. E se você não pôde acompanhar toda a lição ontem, eu sugiro que você estude com mais carinho, tire um tempo para se aprofundar no estudo das lições, porque elas estão maravilhosas. Essa noite, a noite que passou, na lição interativa, nós estudamos sobre os heróis da fé. E nós percebemos que eles tinham uma coisa em comum. Sabe qual era a coisa em comum? Eles demonstravam a sua fé através da prática de boas obras. Eles eram homens e mulheres salvas em Cristo, porque eles entendiam que a salvação provinha de Cristo, eles não tinham méritos nenhum. E eles demonstravam essa fé através da prática de boas obras. Vamos dar um exemplo? Nós estudamos na nossa lição o seguinte: Abel. Por que ele sacrificou lá o cordeiro? Porque ele reconhecia que os pais pecaram, reconhecia que ele era um pecador e que só através de um Salvador que foi prometido a Adão e Eva, ele teria a possibilidade de alcançar a sua salvação. E como que ele demonstrou isso? Como que ele teve fé nisso? Como que ele entendeu que um Salvador viria? De que forma ele iria expressar isso? Sacrificando o cordeiro. Diferente do seu irmão Caim. O seu irmão não aceitava de jeito nenhum que não havia méritos nele, mas em Cristo. Não, tinha mérito em mim. Eu vou dar as frutas para aqui, eu vou trazer o sacrifício de frutas. Não vai ser nada de cordeiro, não. Tem que ser o melhor do que eu posso dar, não do que vem de Deus. Nada do que nós fazemos provém de nós mesmos. Outras experiências semelhantes. A experiência de Jacó, por exemplo. Jacó teve uma experiência com Deus. Ele enganou o seu pai porque ele queria a bênção da primogenitura, principalmente da espiritual. Ele não estava se importando com o dinheiro, com a riqueza, mas ele queria essa bênção espiritual para ele. Só que a princípio essa bênção espiritual era para ser dada a Esaú, não por Deus, mas era o conceito da época. E esse fato dele ter mentido fez com que ele fosse embora, não viu mais a sua mãe, passou 20 anos praticamente da sua vida, ele tendo problemas emocionais por conta desse comportamento que ele teve, de ter enganado o seu pai, de ter enganado o seu irmão. Mas, um certo dia, diante de uma luta com Deus, então, na verdade com um anjo, ele pensando que era um homem, quando estava nascendo já o sol ali, então o anjo tocou na sua coxa, ele percebeu que era um ser celestial, ele abraçou e falou: não te solto enquanto não me abençoares. Ali ele foi libertado daquela vida humana, das concupiscências da vida de um homem, para viver uma vida mais espiritual, mais próxima de Deus. Essa foi uma experiência bonita. Uma outra experiência que nós aprendemos foi a experiência de Sansão. Sansão, ele foi separado desde o ventre para uma missão que Deus havia escolhido ele, para que ele fosse juiz do povo de Deus, para que ele conduzisse o povo de Deus nos caminhos do Senhor. Mas ele desobedeceu através de jugo desigual, tendo uma alimentação inadequada, né? Ele se casou com uma mulher que era da terra dos filisteus, sendo que ele deveria se casar com uma mulher da sua própria terra, uma israelita, uma judia, vamos dizer assim. Ele não casou. Depois ele se complicou mais ainda, porque essa sua mulher o traiu e ele se relacionou com uma outra mulher chamada Dalila. Vocês até conhecem muito sobre a história de Dalila, é muito mencionado pelos pregadores. Teve muita essa dificuldade. Mas ele também se arrependeu profundamente. E o arrependimento dele foi dando uma demonstração de que ele estava desprendido de qualquer coisa que vinha deste mundo. Ou seja, ele disse assim: Senhor, nem que eu morra, eu não estou preocupado com a minha vida, mas que o Senhor possa me perdoar, me aceitar e me dar só mais essa vez forças para que a gente destrua aqui estes homens aqui que
que são pecadores, que são perseguidores do povo de Deus. E Deus o abençoou, concedendo mais uma vez as forças para ele. Ele morreu, mas ele morreu um homem reconhecendo que ele passou parte da sua vida cometendo muitos erros. Ele se arrependeu profundamente. E uma outra experiência que nós aprendemos foi a experiência de Jacó e o seu filho José. Jacó, ele demonstrava muito mais afeto e tudo que ele fazia era para o seu filho José, enquanto os outros irmãos eram um pouco mais desprezados pelo seu pai. Ele direcionava muita atenção dele para José. E isso prejudicou toda a estrutura da educação dos filhos de Jacó, porque os seus filhos foram crescendo, foram se desenvolvendo com aquela amargura, com aqueles ciúmes, com aquela raiva que eles começaram a ter não só do pai, mas principalmente de José, porque José, tudo que via os irmãos fazendo, relatava para o pai ia brigar com os filhos, repreendia os filhos, e tudo era culpa de José. Até que um certo dia José foi levado até os seus irmãos, onde seus irmãos estavam trabalhando. Seus irmãos colocaram ele dentro de um poço. Quando passou uma caravana de medianitas, levou ele embora, e os irmãos foram para casa dizendo que os animais tinham matado José. Mas tudo isso foi uma providência divina. Uma providência porque o mundo passaria por um período de seca, e José, ele foi usado por Deus no Egito, foi um homem muito influente, estava na liderança abaixo de Faraó no Egito, e quando seus irmãos foram para o Egito, quem atendeu eles, quem socorreu eles, foi José. Claro, tudo por providência divina. Deus direcionou a vida deles. Então, a lição que nós aprendemos, que a nossa vida espiritual, ela deve estar acima de toda e qualquer coisa material, até mesmo a nossa própria vida. A nossa vida, ela deve estar em Cristo, e mesmo que a perdamos fisicamente, certamente nós vamos ganhar quando nós entregamos a nossa vida completamente ao Senhor. Então, o desenvolvimento da fé é através do quê? Da confiança, e uma demonstração dessa fé através da prática de boas obras. Eu espero que você alcance esse objetivo, alcance essa graça, essa experiência pessoal com Deus, porque só pessoas que têm as experiências em comum de se desprender de tudo que vem desse mundo para viver uma vida plena de comunhão com Deus, são as que de fato estarão nas mansões celestiais e na nova terra também. Eu espero que isso aconteça conosco, espero que aconteça comigo, espero que aconteça com a minha família, mas também espero muito que aconteça com vocês. Deus abençoe a todos.